que ele teve foi maior ou menor do que a taxa de juros da dívida do Estado. Porque não faz sentido a gente ter um fundo que fala, ninguém mexe no fundo. Quando fica lá o fundo rendendo uma coisa sem ninguém mexer, mas a gente está pagando uma dívida que tem uma taxa de juros maior do que ele. Então chegou a fazer essa comparação? Boa tarde. São duas dúvidas que eu tenho no que se refere a... Existe uma performance cobrada dessas instituições financeiras, as públicas, que investem o dinheiro do IP, para que elas sejam colocadas cotas diferenciadas por performance das instituições, Banrisul, Banco de Brasília, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Como que esse dinheiro está disponibilizado para essas instituições financeiras, se é visto uma performance entre elas, de melhor investidor ou não, que a sua hipótese ser mudado, né? E segundo, as pessoas que trazem e entram concursados no Estado, trazem sua averbação do tempo de serviço. Isso implica na aposentadoria dele, no tempo que ele vai se aposentar. Os recursos que foram colocados no INSS, eles vêm compor esse saldo do IP ou não? Essa é uma grande dúvida, porque, por exemplo, eu tenho a minha pessoa, eu contribuí muito tempo na iniciativa privada para o INSS e a empresa pagou. Hoje eu venho para o Estado, eu averbo esse tempo de serviço, esse recurso que está lá no INSS, ele vem para o fundo de pensão, para o IP, né? Isso, pessoal. Então, vou já aí começar respondendo as perguntas. Vou começar pelo colega ali, não a pergunta, mas a preocupação dele, a colocação, acho que é pertinente, né? A questão das escolhas, né? Eu faço isso, e até na minha fala, eu fiz que as escolhas da sociedade, né? Enfim, as legislações são também uma repercussão do que os nossos representantes votam, é o que a sociedade está ali representada, está ali decidindo. Tá? Então, associado a essa questão, eu acho que as discussões elas devem realmente avançar. Nós não podemos ficar paralisados diante de um cenário que já aponta para o déficit. Né? O que nós temos que buscar alternativas a essa questão. Por exemplo, muito bem colocado pelo colega, a questão de nós temos que discutir a questão da nossa aposentadoria. Nós temos que ir mais longe. Tá? É inconcebível alguém se aposentar com 50 anos, hoje, com todo o suporte que tem, toda a tecnologia que tem na área da saúde, né? Nós estamos vivendo mais, nós temos condições de trabalhar. Podemos discutir algumas questões, sim. Podemos discutir, de repente, o gari não está com 60 anos correndo atrás do caminhão podemos discutir essa questão, mas mentalmente nós podemos ir trabalhar até os 65 anos, eu diria, tranquilamente. Tá? Nossa profissão mental, acredito que a grande maioria da população tem condições de ir a 65, né? A minha acho que está indo a 67, essa questão. Podemos discutir algumas categorias e que implica a questão da condição física. Tá? É diferente de uma pessoa que tem 30 anos de uma que tem 60 anos. Né? Podemos comparar isso aos jogadores de futebol, né? Em termos de desenvoltura. Tá? Então a questão da discussão, eu acho que passa por essa discussão, se a sociedade, como eu comentei, ainda considerar essa diferenciação que existe de gênero de contribuição, que eu acho já 5 anos é muito grande a diferenciação. Nós temos uma população feminina que vive mais que é masculina, mas contribui com um período menor. Se nós jogarmos essa contribuição, por exemplo, na previdência complementar, o benefício da mulher na previdência complementar vai ser menor do que o outro. Para contribuir com 30 anos, o bolo dela vai ser menor, considerando a mesma remuneração, no mesmo cargo, né? A mulher vai estar se aposentando antes,
Tá? Mas o benefício na previdência complementar também será menor. Então, toda essa discussão, concordo, eu acho que a sociedade tem que discutir isso. Eu acho que muitos movimentos corporativistas, né, eles devem, inclusive, os próprios servidores têm que avaliar essa condição, porque será que vai ter recursos amanhã para pagar a aposentadoria em patamares que, vamos dizer assim, seriam dignos de quem usufruiu por um tempo trabalhando, tinha uma remuneração e que seria uma aposentadoria digna, né? Que a pessoa pudesse manter o mesmo padrão de vida, o grupo familiar, mas tivesse o mesmo padrão, né? Então, essa discussão, eu acho que deve ser feita, eu acho que deve ser constantemente revista, inclusive, né? A questão da transição demográfica é uma característica evidente, né? Deve estar nascendo as pessoas que vão viver 110 anos, de uma forma mais ou menos tranquila. Então, como é que esses 110 anos a pessoa ela não vai poder se aposentar com 50 anos, com 55? Tem condições, né? Tem sistema previdenciário que dê suporte a isso, né? E talvez não seja a previdência complementar a solução para esse tipo de situação. Talvez ela cubra uma parte, né? Ela não seria uma característica de complementar, e sim uma mera implementação daquilo que você vai estar recebendo em termos de benefício, né? E complementar tem que complementar a alguma coisa, né? Na verdade, vai ser uma previdência suplementar, vai depender dos teus recursos e também dos rendimentos desses recursos em função da aplicação. A questão do teto da aposentadoria é aquilo que eu comentei, né? Se o servidor está recebendo até o teto do Estado, né? O teto hoje é diferenciado, né? Tem um teto do Poder Executivo, tem um teto do Poder Judiciário, então assim caminha a unanimidade, né? Não existe um teto único, né, dentro do Estado. Né? Então são diferenciados por legislações próprias, por critérios estabelecidos, por ADIs, enfim, tem essa questão. Né? Então a aposentadoria ela se dá no teto e a pensão a gente trabalha do teto na redução, então ela recebe menos do teto. Aquelas pensões que tem de forma integral, né, são as pensões que foram concedidas antes da emenda 41, antes de 2004, que é de forma integral, então o servidor vem a falecer, o aposentado recebe o teto, a própria pensionista continua a receber o teto. Ela pode ganhar quase 50 mil? Não, ela não só. Hoje, dentro se ela tem duas pensões, a gente, o máximo é até o teto, somando os dois benefícios. Tá? O que falta no Estado agora é o cruzamento. Né? Está recebendo num lugar, está recebendo em outro, é fazer esse tipo de cruzamento, que não foi feito ainda. Também. Né? Então, a situação que tem que se fazer. Sim, no Estado está acontecendo isso. Né? Então, o que tem que se fazer agora é o encontro dessas bases de dados para que a gente faça uma restrição. Certo? Aí tem que vir tem que vir um regulamento, dizer assim, o cara é servidor do judiciário, um benefício aposentado pelo Poder Judiciário e recebe uma pensão pelo Estado. Certo? Qual é o teto que se aplica, quem paga a parte até onde e quem vai pagar a outra parte. Né? Então é uma discussão, tem que regulamentar essa questão. Né? A gente tem situações impressionantes. A situação, por exemplo, que acontece... A situação que aconteceu, por exemplo, confrontando os dados de Pernambuco com Paraíba, é de que muitos servidores aposentados por invalidez do Estado estão trabalhando no outro Estado. Então, são situações que é comum de acontecer. Uma pergunta da taxa de juros. A questão da taxa de juros e da dívida, né? Foi essa a pergunta? Isso está rendendo mais ou menos do que o Estado paga de juros a dívida.
Bom, a grande maioria dos recursos previdenciários são aplicados em renda fixa. Tá? Eles são aplicados, essa renda fixa, a constituição desses fundos de investimento, ela se dá, a grande maioria, em títulos públicos federais. Tá? Então a gente compra títulos do governo federal, a gente aplica esse dinheiro no título do governo federal. Esses títulos eles pagam IPCA mais 6%, 7% ao ano. Tá? E a nossa dívida, nós estávamos pagando IGPDI mais IPCA. Não, IGPDI mais 6 ou 9, não sei quanto é que era o estado. 6, mas era o IGPDI, né? Que era superior ao IPCA. Então, nesse encontro, talvez o que acontece, né? Realmente, nós estamos pagando, acho que a dívida era maior, né? Não sei se hoje se mantém nesse mesmo patamar, mas era maior o pagamento da dívida do que os rendimentos. Né? Então, muita gente até iria propor que ao invés de comprar títulos, né, poderia ser repassado os fundos previdenciários que financiariam o próprio governo do Estado. Né? Seria mais vantajoso. Eu não sei como é que está o IGPDI hoje. Né? Não sei como é que está. Parece que o IPCA está mais alto, agora vai mudar as regras do pagamento da dívida. Parece que o IPCA está mais alto do que o próprio IGPDI. Né? Na questão da performance das escolhas, né, dos fundos, é a questão, por exemplo, na questão da aplicação dos fundos, a gente, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, a gente só faz aplicações em bancos, né, públicos, né, considerados públicos. Né, porque oficiais, o termo oficiais, na verdade, não são oficiais perante, estão regulamentados junto ao Banco Central. Né. Então, nossa aplicação se dá nesses fundos de investimento. O que acontece no mercado? Nós temos um volume de recursos que entra mensalmente. Né? Então, nós estamos numa fase dentro do fundo prévio, que é uma fase de acumulação. Né? O volume que é extendido mensalmente para pagar esses 6 pensões, mais 6 pensionistas e mais 2 aposentados, não passa de 20 mil reais. Né? Ingressa em torno de 18 milhões de mês. Então, o que você faz é a questão de oportunidade. Né? Por exemplo, o que você faz? Para não perder rendimento, até que haja uma decisão, ou até que haja a possibilidade de você fazer o investimento em algum fundo, você trabalha com CDI. Só que você tem limite para trabalhar nesses fundos CDI, que é aqueles fundos diários que você pode resgatar. São esses fundos mais comuns que existem nas instituições financeiras. Né? Então você aporta ali, tem que ter cuidado de não estar aportando mais que 30% dos seus fundos. Enquanto isso, são oferecidos pelas instituições fundos de investimento. Né? E aí você avalia, por exemplo, nós podemos alongar uma carteira de aplicações? Podemos. Estamos numa fase de acumulação. Então são oferecidos fundos de investimentos no ano passado e esse ano, ligados a IPCA mais 6, 7% ao ano. Tá? Como é que você faz? Você não pode resgatar até o término do vencimento desse fundo. Então existe um mercado, ele trabalha também nessa questão de oferecer fundos, e você está limitado a essas instituições, e a gente trabalha a ver qual é a opção. Né? E fundos, você saindo dos fundos, bom, a ideia não é sair de fundos e fazer, como é que se diz, realizar prejuízo. Né? Então, você muitos fundos você continua, porque você pode ter reversão no ano seguinte. Né? Então, poderá ter um ano que fundo referenciado ZIMA-B, um ano pode ser que seja muito bom, o outro não tanto. Né? A questão da renda variável, ela tem que ser um acompanhamento quase que diário, porque o mercado oscila muito, é um mercado de maior risco, né? E você tem que acompanhar. Nós temos que seguir a política anual de investimentos, que é no máximo a gente tem permitido de 15% aplicar em renda variável. Mesmo assim, a gente não aplica em ações, nós aplicamos em fundo de investimento de ações, o que é permitido. Você não pode entrar no mercado e comprar ações da Petrobras, diferente de quem é só entidade de previdência complementar. O Previ, por exemplo, utiliza muito desse recurso de comprar ações diretamente de várias companhias, né, que eles fazem. Né?
Então, essa escolha das instituições, a gente tenta meio que fazer uma distribuição dos recursos, né, para não concentrar só numa instituição, mas também vai muito da oportunidade de quando são lançados fundos de investimento para você fazer a aplicação. Né? Então, tem esse propósito. A maioria são aplicações em investimentos bancários porque é o leque que mais se permite aplicações. Por exemplo, fundo de investimentos imobiliários só pode aplicar 5%. Gostaríamos até que fosse mais, o percentual fosse maior. Há uma tendência do Conselho Monetário Nacional de mudar a resolução no sentido de que os gestores que tiver Conselho Nacional de Previdência, o CONAPREV, está prevendo um projeto de progestão. Então, os RPPS estão melhor estruturados, estão com uma equipe, comitê de investimentos, a equipe com certificação muito mais, uma equipe mais técnica, mais formada, e que os percentuais possam ser variados em função dos requisitos, mais qualificados ou não. Você ganha uma certificação lá de qualificação, então você poderá ter mais recursos aplicados em segmentos que você pode trabalhar mais, ter um rendimento maior, e também você poderá ter fundos que a gente poderia aplicar mais na economia local. Né? Então, essa questão do investimento imobiliário poderia ser voltado para a economia local, regional, enfim, mais ligado a ter um retorno na sociedade que você está fazendo aplicação financeira. E a questão do teu caso, né, muita gente que interessa no Estado,